Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol da manhã filtrava-se pelas grandes janelas do Aeroporto Internacional de Nova York, iluminando os corredores lotados onde o murmúrio dos viajantes se misturava ao incessante ruído das malas. O aroma de café fresco pairava no ar, e telões gigantes piscavam em vermelho e azul, anunciando partidas e atrasos. Em uma das longas filas de embarque, Marcus Hamilton segurava firmemente a mão da filha, Sophie, enquanto sua esposa, Helena, guiava o filho, Tyler, ainda sonolento da noite anterior. Marcus ajeitou a mala de mão no ombro e olhou em volta. Tudo parecia normal. Ele vestia um terno simples, porém elegante. Helena, um vestido simples, porém sofisticado. E as crianças estavam impecavelmente vestidas para a viagem. A poucos metros de distância, David Reynolds, o piloto líder do voo, observava a fila com visível impaciência. Seu uniforme impecavelmente passado denunciava sua atenção aos detalhes, mas seu rosto estava tenso de irritação. Desde que recebera um telefonema estressante do comando da companhia, ele estava de mau humor e buscava uma forma de desabafar. Ao ver a família Hamilton, algo em sua calma e dignidade o irritou instintivamente. Talvez fosse o modo como falavam baixo, ou a maneira como Marcus ajeitava o cabelo da filha com cuidado e atenção. Sem pensar, aproximou-se deles e disse em tom gélido: "Você aí, vai fazer essa fila andar, ou vou ter que te obrigar a sair do avião. Acha que isso aqui é um parque de diversões?" Helena abriu a boca surpresa e chocada. Sophie apertou a mão do pai e Tyler começou a chorar baixinho. Marcus, tentando manter a calma, respondeu gentilmente: "Senhor, estamos simplesmente aguardando nossa vez. Estamos fazendo o que precisa ser feito." Mas Reynolds não deu ouvidos. Sua arrogância se transformou em humilhação pública. "Não me importo com suas desculpas. Saia da frente agora, ou você vai ver como é irritar um piloto." Naquele exato momento, os passageiros ao redor se viraram, alguns chocados, outros murmurando. Marcos sentiu a raiva subir, mas a conteve para proteger seus filhos. Helena, com o rosto pálido, mas os olhos ardendo, sussurrou: "Esquece, eles não sabem quem somos." O que Reynolds não sabia era que a família que ele acabará de humilhar não era uma família qualquer. Os Hamilton não eram apenas viajantes. Marcus e Helena eram, na verdade, os principais proprietários da Reynolds Air, a empresa que David servia com tanto orgulho. Uma empresa que valia bilhões e que, naquele exato momento, era administrada pela família que ele acabará de menosprezar publicamente. Ao retornar à cabine de comando, orgulhoso de si mesmo, Reynolds não fazia ideia de que aquele ato de arrogância desencadearia uma série de eventos que virariam sua carreira, sua reputação e sua vida de cabeça para baixo. Um silêncio se instalou por alguns segundos na fila, antes que os murmúrios curiosos e chocados dos passageiros recomeçassem. Os Hamilton, por sua vez, seguiram seu caminho com dignidade, mas seus olhos brilhavam com uma fria determinação. A vingança silenciosa acabará de nascer. David Reynolds ainda se recuperava de sua própria arrogância, convencido de que havia demonstrado autoridade e firmeza. Ele não sabia que atrás dele, na cabine de comando, a tela do computador da empresa recebia simultaneamente um sinal dos proprietários, os Hamilton. Algumas horas antes, Marcus havia tomado a precaução de alertar seus assistentes na direção da empresa sobre esse voo. Esse gesto parecia inócuo, mas revelaria a dimensão do erro. A família Hamilton, confortavelmente acomodada a bordo, observava em silêncio cada detalhe do processo de embarque, cada interação de David com a tripulação. Do lado de fora, os passageiros o observavam com curiosidade e inquietação. Reynolds, alheio a tudo, embarcou no avião com um sorriso satisfeito, pronto para começar sua rotina. Mas assim que seus olhos se encontraram com os de Marcus e Helena, um leve arrepio percorreu sua espinha, que ele atribuiu ao excesso de trabalho. Chegou o momento fatídico quando David fez o anúncio ao microfone. "Bem-vindos a bordo da Reynolds Air. Por favor, permaneçam sentados durante a decolagem e observem as instruções de segurança." Marcus, com perfeita compostura, ergueu a mão para sinalizar algo aos funcionários. Ele sussurrou baixinho para Helena: "Deixe-o fazer seu teatrinho, não vai durar muito." Poucos minutos depois, David recebeu uma mensagem urgente em seu tablet de piloto. Ele franziu a testa ao ler: "Olá, David. Este voo está sob a supervisão direta dos proprietários da empresa. Por favor, mantenha uma postura profissional em todos os momentos." Seu rosto empalideceu ligeiramente, mas ele tentou disfarçar o pânico com um sorriso forçado. Cada palavra da instrução ecoava em sua mente.
Ele acabará de humilhar publicamente a família Hamilton, a mesma família que era dona da empresa para a qual ele trabalhará por anos. O voo começou. David tentou se concentrar nos instrumentos, mas sua mente estava dividida entre pânico e uma antecipação humilhante. Os Hamilton, por outro lado, permaneceram calmos, quase divertidos. Marcus observava cada movimento do piloto, cada gesto nervoso, enquanto Helena colocava a mão sobre a dele, com um leve sorriso de vitória nos lábios. Ao aterrissar, David recebeu uma ligação direta de Marcus Hamilton. A voz de Marcus, suave mas gélida, ecoou pela cabine de comando. David, precisamos conversar sobre seu comportamento antes do voo. Em nossa empresa, ninguém humilha ninguém sem consequências. O chão pareceu desaparecer sob os pés de David. Pela primeira vez, ele sentiu o que realmente significa ser vulnerável, diante daqueles que ele subestimou. E Marcus concluiu com uma voz calma mas aterradora. Você aprenderá a respeitar os outros, ou mostraremos a você o verdadeiro preço a se pagar. O piloto sentiu o peso de cada palavra. Seu orgulho acabará de encontrar um adversário à altura, de uma forma que jamais imaginara. E nesse confronto silencioso nasceria uma lição. A arrogância pode custar mais caro do que se pensa, especialmente quando se ataca as pessoas erradas. David Reynolds pensou ter escapado de uma humilhação imediata. Estava convencido de que Marcus e Helena lhe haviam dado apenas uma advertência simbólica. Mas o que ele não sabia era que a família Hamilton tinha um plano específico para fazê-lo entender o quão ridículo ele havia se comportado. Alguns dias após o voo, David chegou ao aeroporto para sua próxima partida. Ele não sabia que esse voo estava sendo supervisionado diretamente por Marcus Hamilton, que havia tomado a iniciativa de revisar cada detalhe da operação. Os Hamilton haviam estabelecido um sistema discreto. Todas as comunicações da cabine de comando agora eram visíveis para eles, sem que David suspeitasse de nada. Ao entrar na cabine de comando, o piloto sentiu uma presença estranha. Um leve arrepio percorreu sua nuca. O próprio Marcus estava parado perto da pista, observando a distância, mas com seus assistentes conectados a todos os sistemas. A decolagem ocorreu normalmente, mas assim que David assumiu o controle do avião, recebeu uma mensagem incomum na tela do piloto. Analisamos seu comportamento no voo anterior. Por favor, siga todas as instruções rigorosamente, sem exceção. David franziu a testa. Seu dedo tremeu levemente enquanto ele movia o acelerador. Ele ainda não entendia que os Hamiltons haviam orquestrado um teste de controle e humildade. Durante o voo, ocorreu um evento inesperado. Um passageiro teve uma convulsão grave. David, em pânico, não sabia como reagir. Os sistemas de comunicação, discretamente controlados pela família, indicaram os passos exatos a seguir, obrigando-o a cooperar com a tripulação sem demonstrar qualquer arrogância. Ao chegar, enquanto todos os passageiros aplaudiam a perfeita condução da situação, David sentiu o rosto queimar com uma mistura de vergonha e alívio. Ele finalmente entendeu que não estava mais no controle. Os Hamiltons haviam virado o jogo contra ele, mas de forma silenciosa, inteligente e eficaz. Marcus Hamilton então aproximou-se calmamente do avião. Seus olhos brilhavam com uma determinação gélida. David, espero que você entenda. Nesta empresa, todas as pessoas, independentemente da posição hierárquica, merecem respeito. Você humilhou minha família, mas lhe demos a oportunidade de se redimir. Cabe a você escolher se quer aprender com essa lição. David ficou paralisado. Suas mãos tremiam. Pela primeira vez na vida, ele sentiu o verdadeiro poder daqueles que havia subestimado. Ele sabia que sua carreira, sua honra e seu ego acabavam de ser destruídos. E enquanto os Hamilton desapareciam no terminal, um silêncio pesado envolveu o motorista. Ele compreendeu que aquela humilhação pública era apenas o começo. A família Hamilton ainda não havia terminado de lhe mostrar o que significava a verdadeira vingança. Algumas semanas após o incidente anterior com o voo, David Reynolds pensou que poderia retomar sua rotina. Mas Marcus e Helena Hamilton não tinham a menor intenção de deixar a arrogância do piloto impune. Desta vez, o plano deles seria público e espetacular. No dia em que a Reynolds Air lançou sua nova rota internacional, toda a imprensa foi convidada para cobrir o evento. Câmeras, jornalistas e fotógrafos lotaram o terminal. David, confiante como sempre, achou que daria um show para a mídia como de costume. Mas os Hamilton haviam preparado uma surpresa, agendaram uma inspeção oficial ao vivo do piloto. Mesmo antes da aeronave decolar, uma mensagem apareceu no sistema interno da cabine de comando. David, por favor, desça imediatamente. Seu comportamento precisa ser avaliado pelos proprietários. O rosto de David congelou.
A sala de imprensa ficou em silêncio e todos os olhares se voltaram para ele. Helena e Marcus Hamilton apareceram sorrindo, mas resolutos. Os repórteres tiravam fotos enquanto os assessores da família explicavam a situação com calma. Este piloto demonstrou desrespeito à nossa família e aos nossos passageiros. Hoje ele será responsabilizado publicamente por seus atos. Marcus declarou com a voz ecoando no terminal. David, vermelho de vergonha, tentou se justificar, mas cada palavra soava ridícula sob o olhar das câmeras e dos jornalistas. Os Hamilton haviam preparado uma montagem de vídeos e depoimentos do voo anterior, mostrando claramente a humilhação que ele havia infligido à família. Helena deu um passo à frente, com os braços cruzados, e acrescentou: em nossa empresa, ninguém está acima das regras. Esperamos que esta lição sirva de lembrete de que a arrogância e o desprezo têm consequências. O piloto sentiu-se completamente impotente. Seus colegas, que por muito tempo admiraram sua confiança, agora o olhavam com uma mistura de constrangimento e pena. A imprensa transmitiu cada momento ao vivo nas redes sociais, e a reputação de David desmoronou diante dos olhos de milhões de telespectadores. Pela primeira vez em sua carreira, David Reynolds perdeu o controle. Cada humilhação que infligiu, cada palavra de desprezo, agora voltava para assombrá-lo. Os Hamiltons, por sua vez, permaneceram calmos, quase majestosos, observando o resultado de seu plano perfeitamente orquestrado. Ao final da inspeção, Marcus concluiu com uma calma arrepiante. Considere isto um aviso. Em nossa empresa, respeito e dignidade não são opcionais. Você ainda tem uma chance de se redimir, mas saiba que garantiremos que ninguém jamais tratará nossa família ou nossos funcionários com desprezo. David saiu do terminal de cabeça baixa, percebendo que sua vida profissional havia mudado para sempre. E enquanto a família Hamilton desaparecia pelo corredor, uma coisa era certa: a vingança estava completa, e a arrogância teve um preço que David jamais esqueceria. Após a humilhação pública, David Reynolds se afastou de todos os eventos com a mídia. Seus colegas cochichavam pelas suas costas, e a imprensa implacavelmente relembrava seu erro em todas as redes sociais. Cada vez que aparecia em público, a lembrança daquele dia o assombrava. Mas David não era do tipo que desistia facilmente. Ele decidiu provar que podia mudar, que podia reconquistar a confiança da família Hamilton. Durante semanas, ele passou por um treinamento intensivo em atendimento ao cliente, gestão de emergências e, acima de tudo, respeito e dignidade para com os passageiros. Cada movimento era supervisionado, cada ação avaliada. O verdadeiro teste veio quando David foi encarregado de um voo crucial, transportando diversas autoridades e investidores internacionais. Marcus e Helena, sempre vigilantes, observavam cada detalhe, invisível porém onipresente. O piloto, ciente de que qualquer deslize seria fatal, concentrou todas as suas energias na segurança e no conforto dos passageiros. Durante o voo surgiu um problema técnico. Uma pequena falha hidráulica ameaçou atrasar o pouso. Desta vez, porém, David reagiu com calma e competência. Informou os passageiros com segurança e transparência, coordenou-se com o copiloto e as equipes de solo e tomou todas as medidas necessárias para garantir um pouso perfeito. Ao chegar, um silêncio pesado reinou por um momento, antes de uma ovação estrondosa irromper. David percebeu que, pela primeira vez desde o incidente, havia conquistado o respeito não por seu título, mas por suas ações. Marcus Hamilton deu então um passo à frente, com o rosto ainda impassível, mas com um ligeiro sorriso nos lábios. David, você acabou de demonstrar que a arrogância pode ser corrigida com humildade e trabalho árduo. Você ainda tem um lugar nesta empresa, contanto que nunca se esqueça desta lição. Helena acrescentou com os olhos brilhando. Você entende que respeito não é opcional. E que toda pessoa merece dignidade e consideração, independentemente de sua posição hierárquica. David, profundamente comovido, sentiu uma mistura de alívio e humildade. Ele finalmente compreendeu que a verdadeira autoridade não provém do poder ou do título, mas do respeito e da forma como se trata os outros. Enquanto a família Hamilton se afastava elegante e majestosa como sempre, David sabia que sua vida acabará de mudar. A arrogância o levará à beira da ruína, mas a sabedoria e a humildade lhe deram uma segunda chance. E enquanto observava suas silhuetas desaparecerem no terminal, um pensamento lhe ocorreu: aqueles que subestimamos são frequentemente os que detêm as rédeas do nosso destino.